Olá, amigos. Mais uma vez nosso encontro, ainda virtual, mas sempre presente. Hoje cabe a nós um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, itens 13 a 19. O tema vai ser sobre coragem da fé. Antes, porém, eu queria ler um texto do livro Pão Nosso. As mensagens são de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Eu escolhi a mensagem 9 do Pão Nosso, Homens de Fé. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus está em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo, na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade efetivamente não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. É interessante verificar que o Mestre destaca entre todos os discípulos aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar em todos os tempos o subido valor dos homens moderados que, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam, desvelados, da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado, é indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio, a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. Vamos fechar os nossos olhos, pensar em Jesus e pedir mais uma vez que Ele nos abençoe, que nos inspire, que nossos anjos protetores nos auxiliem no estudo da noite, para que possamos juntos conhecer melhor essa doutrina, saber melhor aplicar tudo que Jesus nos ensinou com tanto carinho, com tanto amor. Somos muito gratos, Senhor, porque hoje já podemos agradecer, conhecer e estudar um pouco mais sobre Ti. Muito obrigada por todas as oportunidades de conhecimento, de estudo e de trabalho. Que o Senhor possa estar sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bem, como eu havia dito, nós vamos falar sobre coragem e fé. E o texto que a gente leu ainda há pouco, de Emmanuel, vem falando sobre essa fé. Essa fé que não é só palavra, não é só da boca para fora, não é só pregar. A fé é aquela que a gente mostra, que a gente veio servir como Jesus nos ensinou, com muito amor. Eu vou recomeçar, com a leitura do texto do Evangelho segundo o Espiritismo e a gente vai comentando aos poucos. Coragem da fé, número 13. Aqui
aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai, que estás no céu. São Mateus, no capítulo 20. Continuando, Lucas também tem uma passagem. Se alguém me envergonhar de mim, se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Lucas, no capítulo 9. E aí vem o comentário de Kardec. A coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das circunstâncias que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-lo, mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Jesus profliga essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que o haja renegado, que reconhecerá perante o Pai que estás nos céus, aquele que o confessar diante dos homens. Por outras palavras, aquele que se houverem arreceado de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de se verem admitidos no reino da verdade. Perderão as vantagens da fé que alimenta, porque tudo se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo neste mundo. Ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima dos seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham seu próprio futuro e pelo dos outros. No 16, assim será com os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professam não é mais do que o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho. Também a eles se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Durante muitos anos, no início do cristianismo, Jesus foi arrebatando, e foi buscando seus discípulos. Jesus queria a adesão, o comprometimento total. E a cada passagem, a cada lugar que ele ia buscando mais um discípulo e avisava eles: eu preciso de um comprometimento total, eu preciso que vocês venham de peito aberto, sem nenhuma restrição, de vez. Venham, me sigam, larga tudo e vem. Largar suas famílias, largaram seus bens, largaram tudo. Hoje, Jesus pede como testemunho de fé que a gente não precisa largar tanta coisa, mas que a gente olhe para o outro. Talvez o maior testemunho de fé que Jesus pede hoje para a gente é a gente cumprir com aquilo que a nossa moral e que é aquilo que a gente já adquiriu, ao longo dessa vida, espíritas que somos, trabalhadores, orientadores, pais, filhos, tudo aquilo que você já aprendeu na sua vida, que a sua moral está dizendo que faz sentido,
tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus. É isso que é o testemunho, é isso que é o grande testemunho da fé hoje. Né? É você manter a sua coerência, é você falar, pregar, mas agir como você mesmo fala. Não adianta só falar, você tem que agir como se fosse um discípulo de Jesus. Né? A gente precisa, hoje, testemunhar que a gente tem que cuidar do próximo. Um dos maiores testemunhos que a gente pode dar para Jesus hoje é amar o próximo, cuidar do outro, ter cuidado com o outro. Durante toda a história do cristianismo, tivemos muitos casos em que as pessoas se doaram, se deram por total. Eu tenho certeza que vocês vão lembrar de Paulo, que virou Saulo e que foi o maior divulgador do cristianismo no mundo. Ele se entregou e ele nunca, ele sempre trabalhou em prol do outro. Ele sempre foi ativo, ele sempre foi um lutador. Né? Tivemos Joana de Cusa, que ao ser queimada junto com o seu filho, ela não abjurou, não disse que ela não seguia Jesus, não acreditava nele. Vendo seu próprio filho sendo queimado, ela pensava no momento só em Maria. Maria teve seu filho Jesus, não era qualquer filho, né? Crucificado, e mesmo assim ela estava lá firme. Então Joana de Cusa pensa, se Maria estava firme, eu também vou ficar. E eu não vou dizer que eu não sou discípula de Jesus, que eu não congrego com as ideias dele. Mesmo o filho tendo pedido, mãe, abjura, abjura, e ela fala, não, meu filho, cala-te, eu não posso fazer isso. Não. Quando a gente fala também sobre coragem, fé, principalmente fé, né? As pessoas falam muito, eu tenho muita fé, tenho fé em Deus. Mas o quanto a gente tem de fé mesmo? Uma fé concreta, uma fé real, que a gente realmente confia. Já imaginou confiar plenamente em alguém, em alguma coisa? Confiar em Deus é isso. É confiar plenamente, é ter certeza que o melhor sempre será feito. O melhor está nas mãos de Deus. Ele sabe o que é melhor para a gente. E se a gente tem fé que a gente pode confiar em Deus, a gente não pode duvidar. Nunca, né? Se eu estou passando por uma dificuldade, eu falo, eu tenho muita fé em Deus, mas poxa, por que eu estou passando por isso? Está passando por isso porque precisa, porque escolheu, ou porque necessita, ou porque tantos porquês. Tantas opções que a gente tem, mas se eu confio que Deus está comigo, Deus está em mim, e se eu tenho a coragem para continuar o caminho, eu nunca vou desistir. Eu nunca vou ficar triste, desolado, desanimado, porque eu tenho fé, eu tenho coragem para continuar. A coragem que muitos tiveram para divulgar a palavra do Cristo, hoje a gente não vê tanto. Quantos de nós, inclusive, às vezes não se esconde, não fala, qual a sua religião? Eu sou cristã, sou espírita, eu acredito no espiritismo, eu tenho certeza que existe vida após morte,
eu tenho certeza que existe a reencarnação, eu confio plenamente que a vida não é só isso e que a gente vive, passa por aqui uma temporada e que a gente continua, a gente está aqui para aprender, é uma escola. Confio plenamente, então, se eu estou só de passagem e eu sou eterna, eu vou passar por isso de cabeça erguida e vamos continuar. É só uma prova numa grande escola que é a nossa vida. Então, essa confiança a gente tem, essa coragem para enfrentar essa vida que a gente tem, tão pequenininha, é tão pouco tempo, né? Será? Nicodemos era mais um exemplo. Nicodemos era o senhor da lei. E sabe como que ele via Jesus? Escondido de noite, porque ele tinha medo. Medo de assumir para o mundo que ele era cristão e seguidor de Jesus. Mas graças à coragem e à fé desses pioneiros do cristianismo e do próprio espiritismo, porque há algum tempo atrás, se vocês não sabem, ser espírita dava cadeia. As casas eram... a polícia entrava, estragava tudo, né? Até hoje, quantas vezes a gente não vê intolerância religiosa, né? Mas graças à fé e à coragem de tantos que lutaram para que a gente hoje pudesse ter nossas casas abertas, as casas espíritas, as igrejas católicas, as igrejas evangélicas, protestantes. Hoje temos uma pluralidade de crenças, né? Hoje a gente pode ter isso tudo em aberto, porque tivemos grandes homens de coragem, de fé, que fizeram com que tudo isso se abrisse. Com a reforma protestante, eu me lembro que Lutero trouxe mais conhecimento. As pessoas puderam, por exemplo, conhecer os textos bíblicos na língua que eles professavam. Por quê? Conheciam, porque antes era tudo em latim, não tinha como as pessoas compreenderem. Aí vem o Espiritismo e traz não só o conhecimento, né? Relembra tudo que Jesus nos passou, toda a lição que Jesus nos deu, mas faz mais ainda, fala, olha, agora é com você. Você tendo coragem, tendo fé, você se transforma, e ao se transformar, o seu mundo se transforma. E você raciocinando, você usa esse conhecimento, porque a fé, ela não é uma fé cega, é uma fé raciocinada, onde você vai pensar, onde você vai buscar conhecimento, né? Hoje nas casas espíritas tem muito estudo, muitos cursos, as palestras públicas são grande fonte de conhecimento. Essas palestrinhas que a gente faz aqui muito caseiramente, são para que a gente busque mais conhecimento, informe a vocês alguma coisa, para que vocês busquem mais informação, leiam. Tem tanta coisa na internet, tem tanta palestra boa, tantos oradores excelentes. Então, a gente busca mais conhecimento para quê? Para pensar, para ter certeza, para confirmar a nossa fé, né? O que eu gostaria de falar? Acho importante a gente falar também que, mesmo tendo conseguido arrebatar discípulos que ajudaram, que divulgaram o cristianismo pelo mundo, Jesus também se cercou de alguns que o renegaram. E olha que depois virou um dos pais da igreja, né? Como Pedro. Pedro o renegou por 3 vezes. Porque tinha medo, porque ele não estava pronto para aquele papel naquele momento. Mas depois ele conseguiu seguir o caminho, ele conseguiu ir à frente, divulgar a doutrina do Cristo, né?
Mas então é para a gente ver que mesmo que a gente desista algumas vezes, fraqueje algumas vezes, né, a gente pode fazer de novo, pode começar de novo, pode fazer diferente. A gente pode continuar estudando, a gente pode ter a humildade de dizer: não foi legal, eu não consegui, mas agora eu vou tentar novamente, né? A gente tem que dar testemunhos de fé através da nossa vida. A fé é essa certeza que a gente tem que ter que eu estou de passagem, eu estou cumprindo uma missão, porque cada um tem um papel na sociedade, na vida, no mundo, neste planeta. Então, vamos usar da nossa força, da nossa consciência, para que a gente faça alguma coisa diferente, transforme, né, esse mundo num mundo melhor. As nossas atitudes têm que se coadunar com o que a gente prega. Então vamos lá, vou dar um exemplo. Eu estudo o Espiritismo, eu falo sobre coragem, fé, sobre pregar o Evangelho do Senhor, sobre amar o próximo, mas... E vocês estão me ouvindo falar sobre isso agora, mas eu passo na rua e tem uma pessoa caída e eu sequer faço uma prece. Às vezes eu não posso resgatar aquele irmão que está numa situação deplorável, se entregou à droga, à bebida e está caído lá. Mas se eu puder, eu posso ajudar. Mas se vocês passam por mim e me veem passando, nem olhem, chuta, pisa, imagina o que vocês vão sentir. Que pessoa é aquela? Então a gente tem que estar agindo de acordo com a moral que a gente já adquiriu e de acordo com o que a gente prega. Essa pessoa que a gente viu lá, mesmo que eu não possa fazer algo, em prece eu posso pedir por ela, né? Eu posso estar no trânsito e me aborrecer porque o trânsito está difícil, mas eu não posso brigar com a pessoa que está na frente, xingar, né? Querer bater, porque o trânsito está difícil. Eu preciso ter consciência de que é um outro irmão e pode estar com sérios problemas, pode estar com muitas dificuldades, pode ter tido o pior dia da vida dele. E eu vou querer piorar o dia dele? E eu vou querer que o meu seja ruim? Porque ele também não está num bom dia? Então as nossas atitudes também tem que se cuidar, a gente tem que ter atenção para poder fazer um dia melhor. O dia que a gente tem chama presente. Adivinha por quê? Tem coisa mais linda que um presente? A gente ganha todo dia um presente para viver aquele dia, viver bem, viver melhor, se aperfeiçoar. Mas a gente às vezes esquece. Não tem problema, você esqueceu hoje? Hoje foi um dia difícil. Mas amanhã? Não, amanhã não. Daqui a pouco faz uma prece e começa de novo. Pede desculpa para quem você foi chato, para quem você o agrediu e continua. Talvez você consiga. Eu peguei um texto num livro chamado Monte Acima. Tem PDF na internet, vocês podem pegar. É um livro de Emmanuel e tem um texto falando sobre a coragem e fé. Vou ler para vocês. Muitos companheiros na Terra evidenciam coragem nas horas de heroísmo. Antes de continuar, vou me lembrando. Lembra um bombeiro? Bombeiro sempre a gente pensa num herói, né? Que entra no fogo para salvar, entra no mar para salvar, num desabamento. São homens, são heróis, né? Continuando o texto.
O homem que enfrentou um animal selvagem, colocando-lhe um freio. Outro que conquistou o campeonato de mergulho em águas perigosas. Outro ainda que adquiriu o maior destaque na longa corrida de pedestres. Todos esses a gente considera heróis, né? Continuando. Todos eles, pelo devotamento à disciplina, são dignos de respeito. Um tipo diferente de coragem, porém, se espera dos seguidores do Cristo, a coragem da fé. Aquela de se calar alguém para que outrem fale mais alto. De sofrer injúrias e humilhações sem deteriorar a imagem dos próprios adversários e agressores. De acreditar no bem, mesmo quando a ignorância e a maldade parecem em triunfo. De aceitar a rotina dos encargos de cada dia, nela encontrando a alegria do trabalho sem aplauso público, e a coragem de esquecer-se para que outros recolham as vantagens do serviço que lhe haverá custado imenso esforço. O heroísmo é, talvez, mais fácil pelo deslumbramento de uma hora à frente dos homens. Entretanto, a coragem da fé será sempre mais difícil, porque exige humildade e renúncia, tolerância e dedicação ao bem do próximo, no desdobramento incessante do dia a dia. Eu vou repetir esse último parágrafo. A coragem da fé será sempre mais difícil, porque exige humildade e renúncia, tolerância e dedicação ao bem do próximo, no desdobramento incessante do dia a dia. E é isso. A gente considera herói aqueles bravos que lutam, mas coragem de fé é mais difícil mesmo, porque a gente tem que saber ouvir, se manter quieto e pensar no outro. Quantas vezes você fez aquele trabalho lindo, se esforçou, se matou mesmo por aquele trabalho, e quem levou as glórias foi o seu chefe. Aí você fica muito chateado, mas não devia, porque você fez a sua parte, você fez o que você precisava, você fez o que foi pedido. Deixa ele levar os louros. Você está precisando se acertar com a justiça de Deus ou dos homens? É aqui que vai ficar a sua história? Fica gravado aqui? Eu espero que alguém lembre da gente quando a gente se for. Mas o que você aprender vai junto com você. Aquilo que você souber dar, aquele amor que você constrói com o outro, pelo outro, a sua doação pelo outro, isso vai com você. E é lá, do outro lado, no mundo espiritual, que a gente vai ver se isso funcionou, né? Manter essa conduta moral de acordo com o que Jesus pregava é bem difícil. E Jesus já sabia disso. Todas as vezes que a gente age fora dessa lei, a gente nega Jesus. Mas ele sabia que a gente ia ter essa dificuldade. Então ele pede, não tem problema, tenta de novo. Ele perdoou 70 vezes 7. E a gente não perdoa o vizinho, que está fazendo barulho agora na hora da minha palestra. Mas a gente quer que o outro perdoe a gente, porque a gente vai fazer barulho num momento que ele também precisa de silêncio. Então, será que a gente tem renegado Jesus? Será que a gente está sendo coerente? Será que a gente está divulgando esse evangelho? Será que a gente tem essa coragem de fé?
A nossa consciência vai fazer o julgamento. No momento mais importante, ela vai aparecer. Portanto, o que a gente precisa fazer hoje é agir de acordo com a nossa consciência. E a nossa consciência sempre está nos apontando o caminho, nos apontando por onde ir. Ela dói quando você deita e fala, senti aquele negocinho, não foi bom, aquela ação desse dia, de hoje, não foi legal. Então vamos ter paciência, ter resiliência, ter amor, né? Vamos continuar. Que a fé, essa fé que a gente tem de ter coragem de continuar, ela serve de alicerce para que a gente, como homem, vença as dificuldades da vida. E essas dificuldades é que fazem a gente seguir. Mas se a gente não tiver dificuldade, não enfrentar as dificuldades, eu acho até que a gente precisa ter diversidade, porque o movimento da vida é assim. Mas e se a gente não enfrentá-la com coragem, com fé certeira de que é só uma passagem, a gente tem certeza na misericórdia divina, tem confiança plena na misericórdia divina que nos dá sempre uma nova oportunidade. Nos dá uma nova oportunidade de reencarnar. Eu volto, não deu certo, eu não consegui fazer tudo o que eu precisava. Né? E Deus fala, não tem problema. Volta. Faz de novo. Realinha o que você desarrumou. Tenha coragem, homem. Tenha coragem de seguir em frente. Tenha confiança em Deus. Tenha confiança que tudo passa. Só tem um detalhe. Se você hoje está vivendo os melhores momentos da sua vida, tenha certeza que também passa. Se você está vivendo os piores, passa também. Tenha fé, confiança, coragem e lute. Mas não fica sentado esperando cair do céu, não, porque não cai. Você precisa agir, precisa ter atitude. E espírita que somos. Em breve estaremos de volta às atividades. As casas estão abrindo estudos online. Os cursos no nosso núcleo Espíritas Chico Xavier. É um núcleo de estudos Espírita Chico Xavier. Então, o núcleo Espírita Estudos Chico Xavier, algo assim. Tem curso, já começaram as inscrições. Procure estudar para que você dê esse testemunho de fé, de coragem, para que você tenha mais conhecimento, possa divulgar a palavra de Jesus da melhor forma, com muito amor. Reconheça no outro uma dificuldade, aceite essa dificuldade do outro e vamos juntos batalharmos para fazer um dia um pouco melhor. Tá? Eu agradeço a oportunidade desse estudo e peço que, sinceramente, olhem por todos, se cuidem, porque em breve poderemos, quem sabe, estarmos juntos novamente, nos abraçando. A vacina está chegando, então em algum momento esse ano a gente vai conseguir se ver pessoalmente. Obrigada pelo apoio. Obrigada a Deus por essa oportunidade. Senhor, nesse momento peço que possamos encerrar o estudo e que ele tenha sido de grande utilidade para nós. Senhor, fica conosco, abençoa todo mundo
todo esse planeta, para que possamos caminhar juntos com a sua misericórdia, com fé, com coragem, possamos alcançar a felicidade. Que assim possa ser. Graças a Deus. Fiquem em paz. Até a próxima.